Quero falar com você que está com o coração ansioso porque muitas coisas ainda não aconteceram na sua vida. Talvez você esteja esperando por um resultado de um exame médico, por uma decisão judicial, por uma porta de emprego ou até mesmo por um relacionamento novo. Meu irmão, eu não tenho dúvida de que se você colocar em prática o que eu vou te falar aqui hoje, você vai alegrar o coração do Pai e você ficará em paz. Eu estou falando isso porque eu sei o quanto é difícil esperar. Meus irmãos, muitas vezes eu também fico ansioso, muitas vezes eu quero que Deus me dê todas as respostas e que Ele me mostre como tudo vai acontecer. Então eu acabo ficando ansioso, eu acabo pensando demais no futuro e eu me esqueço de viver o presente como Deus gostaria que eu vivesse. A Bíblia diz no Salmo 144 que o homem é como um sopro e os seus dias são como uma sombra passageira. Por isso eu entendo que não adianta pensarmos no amanhã, se a gente nem sabe se o amanhã realmente virá. Nós precisamos aprender a viver o presente, porque só assim nós poderemos viver os planos que o Senhor tem para nós. Amém? Eu creio que nesta noite Deus vai te mostrar o porquê Ele não te dá todas as respostas antes do tempo. Ele vai abrir os seus olhos somente para aquilo que você precisa ver e compreender. E nós vamos ver alguns exemplos bíblicos. Você vai ficar impressionado ao saber que você não é diferente de ninguém, nem mesmo dos grandes homens e mulheres da Bíblia. Irmãos, eu tenho ficado cada dia mais surpreso e feliz com os testemunhos que eu tenho recebido aqui nos comentários. São milhares de pessoas dizendo que Deus está trabalhando na vida delas, Deus tem feito grandes milagres. Tudo depois que elas começaram a orar e buscar mais ao Senhor através do meu canal e dos meus livros da Jornada da Fé. E dias atrás eu recebi uma mensagem de uma irmã que estava com o pai doente no hospital. Ela me contou que sempre que eu publico um vídeo, ela abre o YouTube e ela colocava para o pai dela ouvir. É um senhor de idade com mais de 90 anos. E aqueles momentos eram os mais felizes dos dias deles naquele leito. E olha que durante toda a sua vida, aquele senhor nunca buscou a Deus de verdade, ele nunca foi numa igreja. E ela disse aqui nos comentários que o pai dela partiu para os braços do Senhor na semana passada e que apesar da dor, da saudade, ela estava feliz porque ela percebeu que o seu pai passou seus últimos dias aqui na terra orando e buscando ao Senhor. Irmãos, isso não é maravilhoso? É isso que me fortalece a cada dia, é o que me inspira a querer gravar vídeos para vocês todo dia. E agora voltando para a mensagem desta noite, Deus vai te mostrar que mais importante do que conhecer toda a estrada da sua caminhada de fé, é necessário que você dê um passo de cada vez, sem questionar o que Deus está fazendo, porque Ele não quer que você saiba o final da história. Ele quer que você apenas confie nele, crendo que Ele está fazendo o que for melhor para você. Amém? Eu quero ler uma passagem que está em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 1. Olha o que diz. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Olha isso, irmãos. A Bíblia nos mostra que o profeta Samuel, ele ficou muito triste depois que o rei Saul perdeu a unção que o Senhor tinha derramado sobre ele, por causa de seu ato de desobediência e por causa do seu envolvimento com o ocultismo. E mais do que isso, Samuel ficou muito ansioso porque ele temia pelo futuro de Israel. Afinal, o que poderia acontecer àquela nação se o seu rei já não era mais abençoado por Deus? E o Senhor, percebendo toda aquela angústia no coração do seu servo, o confrontou e ordenou que Samuel enchesse um chifre com óleo e partisse para Belém, na casa de Jessé, pois um dos seus filhos seria ungido como novo rei de Israel. Irmãos, perceba que Deus não disse a Samuel quem seria o novo rei, quais qualidades ele teria e como seria o seu novo reinado. O Senhor Deus também não disse quando Samuel deixaria o trono e entregaria o lugar para o novo escolhido. Resumindo, Deus não deu nenhuma resposta que Samuel esperava, ele apenas o mandou ir. E o profeta, com obediência e com muito temor a Deus, ele foi e encontrou um jovem chamado Davi. E o restante da história, todos nós sabemos como termina. Davi foi o maior rei de Israel, um homem que é lembrado até hoje pela sua fé e principalmente pelo seu amor a Deus. Mas irmãos, vamos ser sinceros aqui, todos nós gostaríamos de saber exatamente tudo aquilo que Deus tem reservado para nós e todos os seus planos para a nossa vida, não é verdade?
Nós queremos saber cada passo que nós temos que dar, afinal de contas nós somos ansiosos e não gostamos de esperar por nada. E isso não foi diferente na vida do profeta Samuel. É por isso que a Bíblia nos dá um conselho lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 6. Olha o que está escrito: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, a gente pode até não gostar, mas a verdade é que a grande parte da nossa vida cristã tem a ver com tomar decisões e obedecer ao Senhor pela fé, sem a gente saber o que vai acontecer lá na frente. E eu me lembro exatamente do dia em que Deus mostrou que o meu ministério seria aqui na internet. Eu confesso para vocês que eu fiquei com muitas dúvidas, eu fiquei com medo, porque eu não sabia direito como tudo isso iria acontecer. Foi então que eu criei uma página no Facebook e eu colocava ali algumas mensagens, mas poucas pessoas curtiam ou comentavam. E foi aí que eu comecei a pedir para Deus sabedoria, direção. Eu fui pedindo para Deus colocar no meu coração aquilo que eu deveria levar para as pessoas. Eu me lembro que é como se o Senhor dissesse no meu coração: meu filho, faz a tua parte, começa a escrever e eu vou cuidar do resto. E foi assim, irmãos, eu comecei a escrever mensagens, logo eu já estava gravando vídeos, e aí Deus começava a falar comigo sobre pessoas que estavam passando por algo. Deus colocava mensagens no meu coração, e hoje, pela graça e a misericórdia do Pai, já são milhões de pessoas inscritas aqui no meu canal. Em todas as redes sociais, nós já somos mais de 20 milhões de pessoas. Mas tudo porque eu obedeci pela fé. E se você quiser receber algo do Senhor, você tem que ter fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E um outro homem de Deus que passou exatamente pela mesma coisa foi o apóstolo Filipe. A Bíblia conta no livro de Atos que certo dia ele estava pregando o evangelho na cidade de Samaria e muitas pessoas estavam se convertendo. Um grande avivamento estava acontecendo naquele lugar. Deus estava operando maravilhas, fazendo muitos milagres. Até que chegou um momento em que o Espírito Santo de Deus falou ao coração de Filipe e mandou que ele fosse pregar no deserto. Só que tem um porém: Deus não deu nenhum detalhe sobre o que aconteceria. E Filipe poderia ter questionado a Deus: mas por que, Senhor? Para que pregar no deserto? Será que o Senhor quer que eu prego para camelos, para lagartos? Mas ele não questionou a Deus, ele fez exatamente o que o Senhor lhe ordenou. E lá no meio do nada, Filipe conseguiu compartilhar o evangelho com apenas um homem que estava lendo as escrituras, e ele explicou o que estava escrito ali. E naquele momento aquele homem se converteu e ele foi batizado num poço que tinha ali com água, e Deus fez o milagre da salvação. Irmãos, não cabe a nós questionar a Deus, porque o maior milagre é o da salvação. Lembra que no começo que eu contei o depoimento desta irmã, que o pai dela se converteu no leito de hospital? Talvez ela pensasse: mas por que será que Deus não curou o meu pai? Mas irmãos, o principal foco de Deus é a salvação da nossa alma. Porque como eu citei para vocês aqui no Salmo 144, a nossa vida é como um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã já não estamos, mas a eternidade vai durar para sempre. Então, meu querido irmão e minha irmã, se Deus te mostrou algo e Ele ainda não fez, não quer dizer que Deus está de braços cruzados, não quer dizer que Ele não está agindo. Se Ele está em silêncio, eu creio, é porque Ele está trabalhando. Amém? Então fecha os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite para Te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã que estão aqui comigo neste momento de oração. Oh, meu Pai, abençoe a noite desta pessoa para que ela consiga ter um sono restaurador, um sono cheio de paz. Pai, que todo o cansaço que o corpo e a mente dessa pessoa acumularam durante esse dia acabem no momento em que ela se deitar e fechar os seus olhos. Oh, meu Deus, muitas vezes nós não cumprimos as Suas ordens porque nós não sabemos o que vai vir pela frente. Nós não conseguimos enxergar exatamente o que está nos esperando no futuro. Mas hoje nós aprendemos, Senhor, que nós devemos dar passos de fé. Não precisamos saber o que vai acontecer amanhã, nós só precisamos saber que nós estamos em boas mãos. E por isso, meu Pai, eu Te peço perdão, porque muitas vezes nós ficamos ansiosos, com medo, porque nós somos falhos, somos pecadores e não confiamos no Teu cuidado, na Tua proteção, no Teu amor. Oh, meu Pai, que essa pessoa que está orando comigo agora,
que ela seja como o apóstolo Pedro, que mesmo com medo, ele decidiu descer do barco e caminhar sobre as águas em tua direção. Oh meu Deus, que nós possamos ser como o profeta Samuel e também como Filipe. Eles não sabiam o que aconteceria lá na frente, mas eles te obedeceram e eles viram o milagre acontecer. Oh meu Deus, o meu pedido nesta noite é que o Senhor tome conta da nossa vida. Pai, a tua palavra diz em Isaías 64, versículo 4, que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. E nós estamos esperando em ti, Senhor. Trabalha em nosso favor, resolva as pendências da nossa vida. Pai, essa pessoa que está esperando um diagnóstico do médico, essa pessoa que está esperando por uma porta de emprego, por um relacionamento, Senhor, como é difícil esperar pelas tuas promessas. Nos dê força, nos capacite. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós não vamos conseguir suportar, Pai, as tentações, as provações. Nós precisamos do teu socorro. Venha nos salvar, meu Deus. Venha nos livrar das armadilhas que surgem pelo caminho. Nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes nos teus propósitos, na tua palavra. Mesmo que muitas vezes a gente venha falhar, a tua palavra diz que o Senhor não falha, porque o Senhor é fiel e o Senhor não pode negar a si mesmo. Oh, meu Deus, guarde esse irmão e essa irmã nesses momentos de dificuldade. Quantos agora estão chorando, estão desesperados porque não sabem como vai ser amanhã, mas nós entregamos nas tuas mãos. E a tua palavra diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pai, nos ajude, Senhor, a dormir em paz, a dormir na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus.